Olá, boa noite, meus amigos, amigas, irmãos em humanidade. Para nós, uma alegria renovada estarmos aqui mais uma vez para juntos refletirmos, aprendermos, nos fortalecermos para esses tempos que não têm sido fáceis, mas que com a doutrina espírita temos caminhado, temos entendido um pouco do porquê destas situações e com o sentimento, né, que nos move de fé, de esperança, de confiança, podemos alentar o coração dos nossos irmãos. Esta noite, e antes de começar, eu tenho que explicar aqui algo para vocês. Nós gravamos esta live no final da tarde, porque, graças a Deus, o Elahá se lembrou que ia bater as nossas lives com uma outra que ele tinha agendado. Então, por isso, nós gravamos, mas nem por isso ela perde a qualidade, né? Nós estamos iniciando hoje um novo eixo temático. Muda o mês, nós sempre deixamos, né, uma trilha para seguirmos, um eixo para trabalharmos. E, antecedendo o mês de setembro, em que sempre trabalhamos com os transtornos mentais, nós optamos por este mês trabalharmos com o tema pandemia e transtornos mentais. Abrindo este mês as nossas reflexões, o nosso querido Elahá, ele vai conversar conosco sobre pandemia e espiritismo. Na semana que vem, teremos a presença também do nosso amigo, irmão Lacordaire, e vai falar conosco sobre ansiedade em tempos de pandemia. No dia 19, teremos aqui o Emanuel. Ele é médico do Rio Grande do Sul e vai conversar conosco. Ele é da AME Espírita do Rio Grande do Sul, autor de vários artigos, e vai conversar conosco sobre experiências de quase morte. E encerrando o mês, um prata da casa, o nosso querido Wellington Gonçalves, que vai conversar conosco sobre pandemia e saúde emocional. Então, nós acreditamos que entendermos esses temas à luz da doutrina espírita, com a mensagem de Jesus para nós, é muito consolador. Mas, para nos ajudar, então, a estudarmos, conhecermos um pouco mais, nós vamos convidar o nosso querido Elahá para conversar conosco. Seja bem-vindo, meu amigo. Que Jesus te ilumine, te proteja, né? E que tenhamos uma excelente live. Olá, Darlene, uma boa tarde para você. Boa tarde para todos os companheiros ligados nessa nossa live de hoje. Prazer imenso estar na companhia de todos. O nosso assunto de hoje, ele, como bem a Darlene lembrou, fala sobre pandemia e espiritismo. Só que para que a gente possa retornar um pouquinho nessa nossa discussão de hoje, nós precisamos recuar a um tempo mais lá atrás, a época do Cristo, para entender alguns fenômenos que aconteceram nesse sentido. A mensagem de Jesus, ela é uma mensagem profundamente consoladora. Se nós percebermos seus discursos, seus sermões, suas parábolas e seus ensinamentos, estavam sempre voltados para o desprendimento dos bens terrenos, para a busca do amor, do perdão, de uma conexão mais efetiva do homem com Deus. Numa sequência de ditos parabólicos, de ensinamentos distintos, de encontros com pessoas, discursos longos ou curtos, mas sempre voltados para essa temática. Mas nós observamos
uma mudança nessa forma de apresentar as suas falas quando nós ingressamos no capítulo 24 e no capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Esses dois capítulos, eles trazem um discurso que não é apresentado nem por Marcos, nem por Lucas e nem por João. Apenas Mateus apresentaria esse discurso. Esse discurso chama-se o Sermão Profético. E ele possui uma característica muito diferente dos discursos outros apresentados nas demais passagens dos evangelhos. O sermão profético, ele traz uma outra tônica. Ele vai falar sobre o futuro da humanidade. E ele vai apresentar dores, sofrimentos e uma série de conflitos que a humanidade passaria no futuro. Vai falar da vinda dos falsos cristos, depois vai falar de guerras e rumores de guerras, depois vai falar sobre perseguição aos cristãos, depois vai falar sobre a multiplicação do ódio, do desamor, da violência. Depois, como quinto ponto, vai falar sobre a vinda dos falsos profetas. Em seguida, no sexto desses pontos, vai comentar que por ser muito grande a perversidade do homem, o amor de muitos se esfriará. E fechando a sequência das imagens apresentadas por Jesus no sermão, chamado Sermão Profético, ele vai dizer que, além de todos esses sinais, ele fala do último deles, dizendo que o evangelho seria pregado em toda parte do mundo, e então viria o fim. Então a gente observa nesse cenário que ele vai apresentando um conjunto de dores que seriam oferecidas à humanidade. Esse é o capítulo 24. No capítulo 25, ele vai voltar a essas discussões, falando da tribulação, do princípio das dores, dos sofrimentos e de uma série de etapas que a humanidade iria passar, que seriam bastante dolorosas, até que viesse o fim, o julgamento das almas, em que os bons permaneceriam na terra e aqueles considerados incapazes de permanecerem no planeta seriam conduzidos para outros lugares. Então, essa leitura do Evangelho apresentada no Sermão Profético, ela é muito interessante porque ela nos remete a uma nova revisão dos conceitos de Jesus. Quando a gente entra nessa parte, nós vamos dizer assim, mas mudou a tônica? Que esquisito. A mensagem do Cristo é sempre consoladora. Por que apareceu isso? E, surpreendentemente, nós vamos ter mais à frente um outro livro, o livro chamado Apocalipse, que é como se nós pegássemos o sermão profético e abríssemos o sermão, que está colocado em 2 capítulos, em 22 capítulos distintos, aprofundando ainda mais essa discussão sobre o futuro da humanidade. Isso legou para os cristãos uma sensação de que algo de muito ruim nos aguarda, que algo que seria muito traumático aconteceria com a história da humanidade. O cristianismo, portanto, conectou a sua história à sensação de que nós teríamos uma espécie de extermínio, que a humanidade passaria pelo final da sua história, pela destruição de todos os seus princípios, que a humanidade iria ser destruída. E nós observamos isso com bastante frequência no cinema. Quantos e quantos filmes catastróficos já foram oferecidos na tentativa de construir dentro do ideário humano a resposta para essa indagação do que vai acontecer com o homem no futuro. Dentro dessa ótica, portanto, fala-se muito de guerras, de violências, de crueldades. Dentro do Apocalipse, nós vamos encontrar os 4 cavaleiros do Apocalipse: o cavaleiro branco, o cavaleiro vermelho, o cavaleiro negro e o cavaleiro amarelo. O cavaleiro, cada um desses cavaleiros compõe uma desgraça diferente. Um é a guerra, o outro é a fome e o outro é a doença, a morte. Mostrando assim uma imagem bastante difícil para que nós conseguíssemos imaginar uma leitura mais otimista do futuro da humanidade. Foi olhando para esses pontos que a humanidade começou a esperar que, de repente,
o final da humanidade se desse por um desses vieses, ou um cataclisma, ou uma guerra, ou um processo pandêmico que pudesse destruir a nossa história. Atualmente, nós estamos vivendo um momento desse tipo. Nós estamos experimentando no atual cenário do mundo uma pandemia. Uma pandemia extremamente voraz, que já possui uma quantidade significativa de pessoas que estariam já contabilizadas entre os óbitos produzidos por essa doença. Nós já estamos nos aproximando de 4 milhões de óbitos em todo o mundo. Isso é uma quantidade bastante expressiva de óbitos num único intervalo de tempo. Preocupa as autoridades, a economia está toda atrofiada por conta disso. Reflexões muito profundas têm sido feitas em função dos dramas que nós estamos vivendo desde o início do ano de 2020. Mas, dentro dessa leitura que o Espiritismo nos oferece, como que a gente pode enxergar esse fenômeno da pandemia, esses processos do Apocalipse, essas sinalizações do sermão profético? Como que o Espiritismo observa todas essas coisas? Observando esse cenário, que não deixa de ser doloroso, que não deixa de ser um cenário amargo, em função do número de vidas que a gente percebe que são retornadas ao mundo espiritual, é preciso observar alguns pontos bastante interessantes. Há exatos 100 anos atrás, no período de 1918 a 1920, a humanidade também experimentou uma outra pandemia. Naquela época, a pandemia apresentada chamava-se gripe espanhola. A gripe espanhola é muito parecida, se não idêntica, com a H1N1, só que naquele período, os nossos recursos tecnológicos, médicos, para trabalhar esse tipo de enfermidade eram bem mais frágeis. Então, aconteceu que essa pandemia, ao chegar à humanidade naquele período, produziu uma quantidade enorme de vítimas. Hoje, nós estamos nos aproximando de 3 para 4 milhões de óbitos. Na pandemia de 1918 a 1920, nós tivemos 33 milhões de óbitos. Alguns autores dizem que não, que foram 50 milhões de óbitos acontecidos durante o período dessa pandemia. E o que é mais importante, hoje a humanidade está se aproximando de 8 bilhões de pessoas. Naquela época em que 33 milhões de pessoas foram atingidas e foram levadas a óbito pela pandemia, a humanidade só tinha 2 bilhões de pessoas. Então, veja, numa humanidade de 2 bi, nós tivemos a perda de pelo menos 33 milhões. Hoje nós temos uma pandemia que já levou, chegando a 4 milhões de pessoas, mas nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo. Fazendo as contas, nós vamos perceber que essa pandemia é bem menos gravosa do que a anterior. Essa pandemia não tem o impacto que a outra produziu. Ela chega a ser aproximadamente umas 40 vezes mais intensa, menos intensa do que a anterior. A outra pandemia foi bem mais forte do que essa. E não era final dos tempos. Não era. Não houve, naquele período do século passado, a concretização de uma certa expectativa de que a desgraça se estabeleceria sobre o planeta e que nós simplesmente seríamos devastados por essa doença. Ela veio, ela aconteceu, levou muita gente, mas depois que ela passa, a humanidade retoma o seu ritmo normal. Se nós formos consultar as páginas do livro Renúncia, um romance de Emmanuel, que apresenta dentro dos seus capítulos uma história muito forte sobre um surto de varíola acontecido na França, nós vamos perceber a condição de desgraça que acontecia naquela parte do mundo, em que vilas inteiras eram dizimadas, as pessoas iam tomando a doença e eram sepultadas, às vezes, ainda em condições de não estarem absolutamente
com a sua condição definida, os homens do Departamento de Saúde pegavam os doentes nos leitos ainda vivos e levavam para o local onde eles seriam colocados à míngua para serem sepultados. Então, havia uma situação bastante dolorosa e personagens centrais desse romance falam da intensidade dessa doença e de como ela produziu uma série de vítimas naquele período. Sim, a varíola foi também uma pandemia terrível sobre a face da Terra. Mas a humanidade não acabou. E essa pandemia de varíola não aconteceu só uma vez. A varíola teve vários surtos ao longo da história da humanidade. Desde o período do Império Romano, ela teve vários surtos, produzindo uma quantidade muito grande de óbitos, fazendo com que nós tivéssemos a percepção de que, apesar das condições que essa doença oferecia, ela não representava, na verdade, o fim de todas as coisas. Mas nada se compara à pandemia que ocorreu durante 5 anos da Idade Média. Nos anos de 1347 a 1352, a Europa foi devastada pela peste negra, uma doença terrível que se alastrou pelos diversos burgos daquela época, produzindo a morte de uma quantidade imensa de pessoas. Os estudiosos dizem que 1/3, e outros falam metade ou 1/3 da população de toda a Europa foi levada a óbito por conta da peste negra. Ora, se nós fôssemos comparar com a condição que temos hoje, se nós fôssemos fazer uma medida do que aconteceu naquela época com hoje, nós perceberíamos que a peste negra foi 800 vezes mais grave do que a pandemia que temos agora. Então, essa pandemia, ela não é, na verdade, a pior pandemia que a humanidade já possuiu. Não é. Ela é grave? Sim. Devemos tomar cuidado? Sim. Fazer tudo o que a gente puder para que essa parte da nossa história fique para trás? Sim, devemos fazer. Mas não devemos nunca ter a crença de que, de repente, esse é o pior momento que a nossa humanidade já viveu. Não é. Ela, comparada com as outras, é muito menor. Observemos a geração que viveu no período da chamada gripe espanhola. Ela enfrenta a gripe espanhola no período de 1918 a 1920. Só que antes dessa gripe, no período de 1914 a 1918, exatamente o ano que a gripe começa, havia acontecido a Primeira Guerra Mundial. Eles enfrentam 5 anos de guerra. Depois de 5 anos de guerra, eles pegam 3 anos em seguida de pandemia. Meu Deus! E 19 anos depois do final da pandemia, começa a Segunda Guerra Mundial. Tudo isso numa única geração. Essas pessoas atravessaram esse processo doloroso durante um período bastante curto, mas eles conseguiram, apesar de terem menos recursos tecnológicos do que nós, menos condição de poder fazer um enfrentamento efetivo da doença e poderem lidar com 2 conflitos mundiais no intervalo de tempo muito curto, eles sobreviveram e nos legaram a civilização que nós temos. Eles reconstruíram as suas cidades, eles retomaram as suas vidas e fizeram com que suas histórias tivessem seguimento. O que está acontecendo conosco? Que, de repente, diante dessa pandemia, estamos tendo uma dificuldade bem maior para atravessar por ela. O que será que os companheiros possuíam e que nós hoje temos dificuldade de ter, que não está compensando nossos recursos tecnológicos? É porque a humanidade do passado, aquela que não é a nossa geração, possuía um instrumento muito poderoso para atravessar os seus momentos de crise, chamado fé. A fé possui um poder extraordinário para motivar as criaturas a caminharem em frente, a não desistirem de seus propósitos, a encontrarem um objetivo superior para as suas vidas. Voltando ao livro Renúncia,
as páginas estão repletas de fé. As páginas estão repletas da certeza de que Deus tomava conta da vida de todos os personagens que a trama apresentava. Você percebe ali naquela imagem do século XVII, virado para o século XVIII, que é onde acontece a narrativa, os personagens inflamados de um propósito de fé muito grande. Os religiosos e os não religiosos, as pessoas da sociedade, elas estavam imbuídas de uma certeza de uma proteção divina. E isso era muito importante que nós tivéssemos. Nós perdemos isso. O século XIX foi um século muito marcante na história da humanidade pela desconstrução dos nossos valores de fé. Houve um trabalho durante o século XIX de tentativa de apagar da criatura humana a figura de Deus das nossas vidas. Isso se deu porque a religião, nos séculos anteriores, havia perseguido muito a ciência e muito a filosofia. E por essa razão, no século XIX, ciência e filosofia se uniram para se vingar da religião. Só que se é verdade que a religião fazia mal, e isso é verdade, muitas religiões produziam muito sofrimento no homem, a religião poderia fazer, mas a espiritualidade nunca fez mal à criatura humana. E na tentativa de extirpar a religião do coração dos homens, a ciência e a filosofia arrancaram junto, ou pelo menos tentaram arrancar, do coração do homem a espiritualidade, na certeza de que o homem sem Deus do século XX seria muito mais capaz de fazer a sua história sem estar vinculado às crendices que as religiões lhes apontavam. Nós somos hoje o resultado desse experimento. Nossa sociedade distante de Deus, onde a juventude tem pouca proximidade com a fé, aonde nós não temos mais uma quantidade significativa de pessoas inflamadas por um ideal superior, aonde nos falta de maneira muito mais profunda essa sensação de que Deus participa das nossas vidas, quando nós percebemos efetivamente que os nossos corações estão distantes do Criador. Não é difícil justificar por que nós temos hoje taxas tão elevadas de suicídio, de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico e de uma série de transtornos mentais que ocorrem na nossa sociedade exatamente porque nós tivemos a possibilidade de retirar a crença de que Deus cuida de nós, das nossas vidas. Hoje nós somos o resultado de tudo isso. Nossa sociedade não tem certeza na existência de Deus. Como não tem certeza disso, não sabe da sua proteção, não sabe que Deus nos cuida, perdeu a ideia de que nós estamos debaixo da sua proteção augusta, da sua providência, e por consequência, como não há mais Deus para cuidar de nós, não existe mais um código para ser seguido. Tudo passou a ser próximo de nós. Não existe mais nada que não se possa fazer. Uma vez que Deus não está mais no controle das nossas existências, as pessoas olham para si próprias no espelho e perguntam: e por que não? Se não há mais ninguém para oferecer a nós um código de conduta, por que não? E neste cenário, neste ambiente, nós vamos perceber que a frase de Paulo na sua carta aos Coríntios está sendo corrompida, uma vez que Paulo disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Porque a sociedade licenciosa de Corinto dizia: mas se eu posso fazer, é porque é lícito. Ora, se eu posso, então é lícito fazer. E foi quando Paulo, então, inspirado no comportamento licencioso daquela sociedade, cunhou a frase tão famosa: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Hoje, a nova geração está apresentando uma reinterpretação disso, dizendo: tudo me é lícito, então tudo me convém. E por esse motivo, uma quantidade enorme de comportamentos que nós observamos na nossa geração atual não existiam nas gerações passadas. O que está havendo é o resultado do processo de afastamento das nossas vidas em relação àquilo que Deus gostaria que nós fizéssemos. A pandemia, portanto, ela não é efetivamente a marca de um processo efetivo de mudança de transição planetária. Não.
Porque as pandemias maiores atrás não marcaram isso. Não vai ser essa que é menor que vai marcar que realmente nós estamos diante de um processo de transformação social. O que vai determinar se nós vamos fazer uma mudança ou não nas nossas vidas não é a pandemia. Não. Não é o que acontece do lado de fora do homem. Não são guerras, não são cataclismas, maremotos, terremotos, vulcões, tufões, tsunamis, nada disso. Porque todos esses fenômenos ocorrem do lado de fora da criatura humana. E o que nós observamos na literatura espírita, que a transição planetária não é marcada por isso. Ela é marcada pela mudança do homem. Ela é marcada pela transformação da criatura humana. E não por um movimento geológico. Aconteceu um cataclisma. Então agora nós estamos na transição. Não. A bem da verdade, se nós formos pegar na maneira literal daquilo que é dito, não existe transição planetária. Existe transição da humanidade planetária. Porque quem está em transição não é o mundo, é a população do mundo, somos nós que temos que mudar. Se nós efetivamente mudarmos, se a humanidade conseguir fazer uma mudança a partir das experiências da pandemia, ela poderá servir para a transição planetária. Mas se nós passarmos por essa transição, por essa pandemia, tal como nós passamos lá atrás, com o período da peste negra, em que nós entramos, passamos 5 anos e saímos semelhante ao que éramos, se nós passarmos por essa pandemia, semelhante ao que aconteceu em 1918, que nós atravessamos a gripe espanhola e saímos do outro lado do mesmo jeito que nós éramos, ela não marcará uma transição planetária. Ela vai marcar uma transição planetária se nós intimamente mudarmos no interior das nossas vidas. Se nós exercitarmos em nós mudança de comportamento, aí podemos dizer, essa pandemia, ela está de acordo com aquilo que o Espiritismo falava sobre o final dos tempos. Porque é preciso mudar a criatura humana. E como que essa pandemia poderá mudar os homens? Em que aspecto ela poderá nos transformar? Ela pode nos transformar. Nós temos ciência sobre a questão que depois vai ser tratada mais à frente por outros companheiros que vão trabalhar a questão das experiências de quase morte, mas a gente sabe que é muito frequente que uma pessoa que tem uma experiência de quase morte, quando ela volta mexida. Ela experimenta determinadas vivências do lado de fora do corpo, que quando ela volta, ela ressignifica tudo. Ela descobre que os bens materiais não são a coisa mais importante. Ela descobre que aquilo que o dinheiro não compra é o que tem valor. Que as relações afetivas são mais importantes do que as posses materiais. E ela revê muito da sua vida a partir dos experimentos que ela consegue recolher com esse tipo de vivência da chamada experiência de quase morte. Então, uma pessoa que faz uma experiência de quase morte, ela pode vir mudada. Imagine o que poderá acontecer com a humanidade, com os milhões de pessoas que durante a pandemia ficaram entubados, ficaram em coma, tiveram experiência de quase morte e retornaram. Se essas criaturas vierem com os seus corações transformados, nós poderemos fazer uma nova civilização. Existem outros que ficaram internados. Eles não tiveram experiência de quase morte, não tiveram. Mas ficaram entubados, ficaram em coma. Outros nem ficaram em coma, mas sentiram a sensação da partida, em que eles tiveram que pegar na mão dos familiares, se despedir sem ter a certeza de que voltariam. Criaturas inúmeras foram experimentando durante a existência da própria pandemia diversas emoções nas suas internações. É sabido que pessoas, mesmo sem experimentar uma situação de quase morte, se elas tiverem uma internação prolongada e elas sentirem a proximidade da morte, essas pessoas podem mudar as suas visões de mundo. Se uma pessoa muda, o que não poderão fazer?
Milhões de pessoas que viveram essa experiência nesse período curto da humanidade. E além dessas duas, os familiares, que sentiram a partida dos seus entes queridos, que sentiram a perda nos seus lares daqueles a quem tanto amavam, que descobriram que todo o dinheiro do mundo não compra oxigênio para respirarmos, que descobriram que a saudade é muito grande quando a gente não conseguiu dizer que amava as pessoas, que as nossas vidas são muito valiosas para que a gente perca tempo com mágoas, com ressentimentos, quando a gente volta para casa e não encontra mais a pessoa que a gente não conseguiu dizer tudo o que queria, porque achou que sempre poderia dizer amanhã que as amava. Se essas bilhões de pessoas que experimentaram isso levarem para frente suas transformações, nós poderemos ter uma nova humanidade. Sim, poderemos ter. Meu Deus. Então, a pandemia, ela pode servir para a transformação do mundo, se nós soubermos aproveitar as lições que ela vem nos deixando. Se a humanidade conseguir fazer um aprendizado com essa experiência, nós podemos dar passos bastante largos nesse mecanismo maravilhoso do processo de transformação das nossas almas. Nós poderemos acelerar efetivamente a transformação do mundo, porque a transição planetária não tem data para acontecer, mas nós podemos antecipar a sua conclusão, se nós aproveitarmos as experiências da vida, e se cada um de nós for acendendo uma chama, em breve tempo a terra escura irá se iluminar com cada um de nós que, ouvindo o chamado do Cristo, poderá dizer: brilhe a vossa luz, e então nossas luzes iluminando o planeta poderão construir uma nova humanidade. Todos esses conceitos podem indicar para nós que a pandemia pode ser relevante. Mas se nós não aprendermos nada com ela, se nós sairmos no final dela muito semelhantes ao que éramos, com uma sociedade ainda fria, amarga, indiferente, individualista, egoísta, orgulhosa, promovedora da fome e da guerra e da destruição do meio ambiente, é porque não estamos maduros ainda. E não sei o que, o Cristo ainda poderá acenar para nós na tentativa de transformar as nossas vidas. Essas discussões todas nos falam do porquê que, de repente, a pandemia pode se inserir de maneira muito significativa na transformação do mundo segundo a ótica do Espiritismo. Mas ainda temos uma pergunta, que ainda está no ar. Por que motivo Jesus deixou uma mensagem tão difícil, tão alarmante? Por que motivo o livro do Apocalipse possui tantas imagens de morte, de dor? Qual o motivo de todas essas coisas? Se nós estivéssemos atravessando esse período de hoje, e essas notícias não tivessem vindo da boca do próprio Cristo, nós diríamos: o mundo está perdido, nem Jesus sabia que isso iria acontecer. Mas para que nós não duvidássemos que a humanidade teria esses momentos dolorosos, o Cristo já deixou assinalado que no final dos tempos todos esses processos iriam acontecer. As traduções em português falam sinal dos tempos, mas quando a gente consulta no original do grego, não está escrito final dos tempos. Está escrito Synteleia Cosmos. Synteleia significa síntese, resultado, condição final, colheita, aquilo que seja o fim das coisas, mas não no sentido de término, mas de resultado. E não é, na verdade, do mundo, é do cosmos. Synteleia Cosmos seria, na verdade, uma revisão não dos tempos, mas do mundo no sentido do planeta, mas as pessoas falam final dos tempos. Synteleia Cosmos, em Esperanto, a tradução é maturidio de la mondadio, maturação da idade do mundo. O mundo estaria, portanto, num processo não de término, mas de amadurecimento da sua sociedade. E só para concluir as minhas palavras,
Nós temos muitas vezes uma imagem de que o Apocalipse é uma imagem terrível e de que o sermão profético é também um discurso terrível. É porque nos falta atenção na leitura. É uma mensagem profundamente consoladora, tanto o sermão profético como também o livro do Apocalipse. Porque todos os dois, tanto a fala do Cristo como as visões de João, dizem que a humanidade passará por uma série de sofrimentos para testar o coração dos homens bons. E no final de todas as coisas, o bem prevalecerá. Tanto Jesus como o Apocalipse falam de um final feliz para a humanidade. Tal como diz a doutrina espírita, a regeneração do planeta assemelha-se ao final do livro do Apocalipse e ao final do sermão profético, em que diz que, no final de todas as coisas, as almas dos mansos, dos bem-aventurados, herdarão a terra, e aqueles que forem verdadeiramente bons, os que perseverarem até o fim, constituirão uma sociedade feliz e harmônica dentro da face do nosso planeta. Pensemos nisso para podermos auxiliar na construção dessa sociedade que nós tanto queremos desde agora, aproveitando todas as lições que a vida nos oferece, fazendo com que a pandemia tenha um excelente resultado para a humanidade. Não em função dos óbitos em si, não, mas pela possibilidade de inaugurar um novo momento na história da humanidade por um pensamento profundamente diferenciado, voltado para o amor, para a concórdia e para a compreensão do valor que as coisas espirituais têm e que o mundo terreno nunca será capaz de nos dar. Pensemos nisso e colaboremos com Cristo na construção do novo mundo. Menino Elahá, que maravilha de reflexão. E eu estava aqui pensando, às vezes as pessoas mais assim próximas me escutam e eu sempre digo, bendita pandemia. Sabe por quê? Olha as nossas quintas, tem sido um presente para muitos de nós, tantos companheiros tão capacitados como você, a Corder semana que vem, tivemos a Sandra na outra semana, são tantos amigos que podem colaborar, nos ajudando nessa compreensão. As dificuldades que tínhamos das viagens para fazermos a dinamização do movimento. Agora a gente não para de se reunir, a gente, né? Então eu falo, bom, e o Céu Godinho, né, que sempre nos alertou, e a espiritualidade deixou a tecnologia pronta para que a gente enfrentasse esse momento com tudo isso, né? Você sabe que tem uma brincadeira que o pessoal fala, né? Que os espíritos obsessores disseram assim: pronto, com a pandemia nós fechamos todos os centros espíritas. E os mentores disseram: sim, vocês fecharam todos os centros espíritas. E nós abrimos um centro espírita em cada lar. Acho que nunca nós assistimos tanta palestra espírita, nunca houve tanta produção de conteúdo espírita de qualidade como estamos tendo nesse período da pandemia. Verdade, Eu meu acredito amigo. que a gente teve um ganho muito grande do ponto de vista de movimento espírita. Porque muitas pessoas que não conseguiam ir à casa espírita hoje estão se beneficiando. E eu citaria 4 grupos aqui: os acamados, os impedidos pela família, os que têm medo do centro espírita e os religiosos que não podem ir no centro espírita porque seriam vistos. Então, todos esses hoje estão tendo a possibilidade de entrar em contato com a mensagem espírita. Eu, particularmente, imagino que assim que a pandemia passar, nós vamos ter uma grata surpresa nas casas espíritas, porque muitos vídeos estão sendo compartilhados em grupos de WhatsApp, em muitos lugares, e está se desmistificando o que seja o espiritismo. E as pessoas estão indo, assistindo as lives, porque passa um vídeo de uma determinado companheiro espírita no WhatsApp, a pessoa vai atrás para saber quem é, procura e aquela informação vai se multiplicando, e muito mais pessoas estão hoje tendo contato a essa mensagem. Então, eu estou achando isso tudo maravilhoso do ponto de vista da divulgação do espiritismo. A divulgação, eu concordo, meu amigo, concordo plenamente. Te agradecemos muito, né? Você vê, está aqui conosco esse final de tarde, à noite já tem outra,
Mas a gente também sempre diz, sempre que podemos, né, orientar um dirigente, se ele for fazer uma reflexão sobre o evangelho naquele momento, que faça em grupos menores ali na casa, numa sala fechada, porque você pode olhar no olho, você está bem, meu amigo, como é que você, né? E a gente fala e deixa essas lives assim, como você ainda disse, né? De qualidade mesmo, que aí vai chegar o mundo, né? Atendendo a todos, deixa. E o centro espírita, eu acho que ele ainda tem condição, mesmo as pessoas em casa, de fazer esse trabalho nas salas, numa sala de um Meet, de um Zoom, porque você consegue acolher. Sim, E uma coisa muito engraçada, a gente acho que apurou mais a sensibilidade, né? Então, entra um amigo, a gente fala, você não está muito bem hoje, o que que foi e tal, né? Porque a gente se vê mais. Mas, meus amigos, o Elahá entrou, já começou a falar, porque ele é um menino muito sabido, a gente nem o apresentou. Mas ele é trabalhador do movimento espírita brasileiro. Vocês tiveram oportunidade de ouvir a Sandra semana passada falando sobre a sua capacidade indiscutível e fala de um modo que toca os nossos corações e nos leva a reflexões profundas, né? Ele trabalha, ocupa cargo na Federação Espírita de Rondônia, mas a gente diz, é um menino sabido. E agora o Pedro, que é o presidente de lá, que nos perdoe, mas o Elahá é nosso, é do movimento espírita brasileiro. é com a Federação de Rondônia, às 8h30. Aí, tá vendo? E aí, meus queridos, aproveitando aqui a presença do Elahá, nós gostaríamos de agradecer a presença de cada um de vocês, a sua, meu amigo, que tanto nos ajuda, com essa sua fala sempre amorosa, amiga. E eu recebi antes, né, que a gente dispara as mensagens, dizendo da sua fala sempre correta, lúcida e reflexiva. Eram muitos assim, depois eu te mando algumas coisas, né? E aí, convidá-los para a semana que vem estarmos juntos, ouvindo o nosso querido Lacordaire, que vai trabalhar conosco sobre ansiedade em tempos de pandemia. Mas Olha aí. depois dessa fala aqui do Elahá, vai ser difícil a gente ficar ansioso, hein? Vamos pensar. Mas, mas ela tem produzido muita ansiedade, Muito, muita muito. depressão, muita angústia. Muita angústia. Verdade, é verdade. Um beijo, meus amigos. Até semana que vem. Beijo, menina Elahá. Uma boa noite para todos. Que assim seja, meu amigo.